família Procampos, estamos aqui com duas celebridades. Celebridades por quê? Porque simplesmente o nosso aluno do segundo A, que faz parte da Academia Juvenil de Letras, com muito orgulho, nosso acadêmico Guilherme Alves, lançou este livrinho aqui, ó, Marias da Gente. Quando eu li Marias da Gente, Guilherme e a sua madrinha Suraya, eu lembrei de tantas épocas, de tantas histórias vividas pelas minhas vizinhas, pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pela minha avó, sabe? Esse livro aqui me aproximou das pessoas, Guilherme. E aí eu queria que vocês, a madrinha que acompanhou toda essa trajetória, todo esse processo de escrita, de evolução, de desenvolvimento. Sabemos que não é fácil escrever um livro. E a academia, a Júlia, proporciona esse momento, momento de discussão, momento de aprendizado, momento de crescimento, que eu acredito que é muito importante, né, para os nossos alunos aqui do Procampus. E aí, Suralha, eu queria saber, quando o Guilherme disse, tia, eu vou escrever um livro. Esse livro vai ter o título Marias da Gente. E eu quero que a senhora seja minha madrinha. Como você se sentiu e como você, enfim, aceitou esse convite? Bom, olá a todos. O Guilherme, ainda em 2022, chegou para mim e perguntou se eu realmente estava sendo madrinha na Julie. E eu fui e disse que sim. E ele perguntou se eu poderia acompanhá-lo. Claro, aceitei com todo prazer, né? Ele me trouxe algumas propostas e a gente, ao final, decidiu levar Marias da Gente em frente, né? E aí, quando ele colocou a temática, o que seria o livro dele, eu disse, Guilherme, ele vai trazer uma história de vida, mas não é de uma pessoa. São várias gerações que vêm ali, né? São várias temáticas abordadas. Ele trouxe alguns contextos históricos aí, né? E assim, foi um prazer, é um prazer imenso estar junto com o Guilherme nesse processo. Um processo que veio aos poucos, ele não foi algo que de uma hora para outra, não. Sentamos, conversamos, sempre ali alinhando cada papel. E para mim realmente é um imenso prazer estar acompanhando o Guilherme nesse projeto. Que coisa boa, que coisa fantástica. Olha, Guilherme, quando eu li Marias da Gente, eu tive esse privilégio, sabe, de ler Marias da Gente. Disse assim, o que a literatura faz conosco? A literatura é a arte da palavra, mas ela mexe conosco de uma forma mais profunda, sabe? Quando eu abri esse livro que eu li, eu vi aqui Raquel de Queiroz, eu vi Graciliano Ramos, eu vi Ariano Suassuna, eu vi aqui grandes escritores nordestinos que exaltam o nosso Nordeste, que é o que realmente muitas vezes falta até mesmo nas próprias questões do Enem, né? E aí, Guilherme, eu queria que você me falasse quais foram as Marias que te inspiraram a escrever esta obra tão interessante. É, Oi, pessoal, tudo bom? Fazia um tempo já que eu queria uma obra nesse teor regionalista, né? Desde o final do ano passado eu estava pensando em algo assim nesse teor, ainda mais porque é o contexto da minha família, principalmente das minhas avós, que as duas se chamam Maria, Maria Lídia e Maria Barbosa. E também pelas Marias que eu convivo, tanto quanto minhas amigas, quanto mulheres mais velhas que eu admiro, e minha sobrinha, que também se chama Maria. E já fazia um tempo que eu queria, quando eu cheguei no segundo ano, o cargo-chefe de literatura é o modernismo. E nesse modernismo vem uma enxurrada de estudos sobre obras regionalistas, que a professora Jéssica trabalhou muito bem. Um beijo para a tia Jéssica, uma ótima professora. E aquilo ali só me influenciou mais ainda. E no contexto da história, o contexto histórico, aulas sobre o Brasil, com o professor Sebastião, um professor maravilhoso também, que me inspiraram. Por exemplo,
Quando eu estava escrevendo, fazendo referência à Era Vargas, o Sebastião estava trabalhando a Era Vargas, também fiz referência à ditadura. Então foi um processo que foi rápido em comparação ao livro do ano passado, mas que eu acho que foi muito gostoso de trabalhar. Olha, gente, nós estamos sendo aqui privilegiados por todos os spoilers que nós estamos recebendo hoje, viu? Com certeza. E algo mais interessante que eu percebi aqui no teu livro, Guilherme, é que quando a gente lê, a gente imagina. Quando a gente imagina, a gente entra naquela cena. E eu senti vários tipos de emoções lendo teu livro. Ora, eu sorria muito, porque você é bastante irônico em alguns poemas. Ora, eu chorava. Ora, eu ficava meio que revoltada, sabe, Suralha? Sabe, Guilherme? Ora, eu sentia saudades. Esse livro aqui, ele nos traz muitas saudades, sabe? Lembranças de pessoas muito amadas, até que já se foram, né? Nesse processo de criação, se os seus leitores se sentiram assim, como você, Suralha, como madrinha acompanhando esse momento, como você se sentiu? Porque eu senti muita emoção, muitos sentimentos afloraram. Sim, o processo de produção dele, ele foi bem intenso. E essas emoções, elas existiram. E muitas vezes, quando eu recebia um poema para ler, eu dizia, gente, isso daqui vai refletir em tal situação que foi da vida do Guilherme, mas é da minha vida. Então, todas essas emoções, a saudade, a intensidade, a melancolia, tudo é visto em cada momento, né? E assim, não deixava a desejar em relação àquela história que estava sendo apresentada. O que eu sentia, muitas vezes eu dizia, Guilherme, mas o que você realmente quis dizer? Foi isso? Foi realmente o que eu senti? Ele disse, foi, tia, foi isso mesmo. É desse jeito que eu quero apresentar. Então foi algo assim bem Recompensador recompensa, fazer isso, essa leitura, uma né? recompensa imensa. E você realmente lembra, né, de trajetórias que traz a sua vida. É verdade. Guilherme, você dividiu aqui no sumário do seu livro 4 tipos de Marias, em épocas diferentes. Marias da Seca, Marias da Roça, Marias do Pau de Arara e Marias Urbanas. Eu aqui abri na página 56 e encontrei a Maria Átila, Marias da Roça. Ela faz parte da década de 50, tá? Mais especificamente 1957. Gente, mais um spoiler aqui. Eu vou ler aqui um poema do Guilherme e ele vai me falar por que ele escreveu esse poema. Maria Átila, Paraíba, 1957. Parabéns! Maria Átila tá prenha, na idade perfeita. Acabou de fazer 15 anos. Que venha com saúde, terá muito amor. Guilherme, qual foi a tua inspiração, principalmente dessa época aqui, para escrever esse poema que nós percebemos que por trás também tem uma crítica social? A inspiração foi mesmo a questão do contexto histórico. Eu queria muito ligar o contexto histórico à temática dos poemas. E nessa época, inclusive até mais recentemente, era extremamente comum as mulheres engravidarem mais cedo. Então eu queria buscar representar a moral das populações nas diferentes décadas, até os dias de hoje, para representar que teve muita mudança com o tempo na percepção das Marias. Porque quando eu trago a Maria, eu trago meio que uma representação personificada da sociedade. Então, cada Maria diferente é uma situação daquele contexto histórico. Por isso que o livro tem várias décadas diferentes, vários relatos diferentes que vão construindo o entendimento da sociedade daquele período. Legal, bacana. E deixa eu dizer para vocês que estão acompanhando mais um Pod Pro. Esse livro será publicado, lançado
no dia 14 de novembro, às 18 horas, no Teatro 4 de Setembro, em mais uma noite dos autores. Não só o livro do Guilherme Marias da Gente, mas também outros escritores estarão lançando seus livros. Através do lançamento desses livros, nós teremos muitas apresentações belíssimas. Estamos preparando um espetáculo para vocês que ficará inesquecível. Então, não percam. Convidamos toda a família Procampus para se fazerem presente ali no Teatro 4 de Setembro, no dia 14 de novembro. Tá certo? E nós queremos aqui agradecer a presença da professora Suralha, do nosso escritor Guilherme Alves, que está ali conosco na academia, participando de vários projetos, né? Sendo principalmente protagonista, porque essa é a nossa missão como coordenadora da academia, tá certo? E nós aguardamos por vocês. Dia 14 de novembro, não perca, no Teatro 4 de Setembro. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece pela chance maravilhosa. Muito obrigada.